Bom dia, meninas, tudo bem? Bom, como conversei com vocês, vamos começar o nosso curso de arcanos menores. E algumas aulas vão ser assim, eu vou fazer o vídeo e vou mandar para vocês. Outras nós vamos fazer online para poder trocar informações mesmo, né? Tirar as dúvidas. Então, vai ser sempre às segundas, tá? Só que ontem foi um dia muito difícil e aí hoje tô fazendo o vídeo para vocês. Bom, primeira coisa que eu preciso que vocês façam: pegue o deck, separe as cartas de arcano maior, porque nós não vamos usá-las mais, e separar as cartas de arcano menor de um lado e corte do outro. O que são as cartas de corte? Valete, cavaleiro, rainha e rei, tá? Pode separar tudo, porque esse vai ser um terceiro módulo. Vamos focar agora do Ás ao 10, tá? De cada um dos naipes. Nós temos 4 naipes. Então você vai separar as cartas de corte, vai deixar de lado, vai usar somente as cartas dos naipes. E também vai separar por naipe. Então, ouros, espadas, copas e paus. Ok? Depois de fazer essa separação, aí a gente introduz essa forma de interpretação que eu utilizo e acho que fica bem mais fácil de compreender. Então nós temos 4 naipes, cada um desses naipes vai se relacionar com elementos, né? Então nós temos terra, representado por ouros, nós temos ar, representado por espadas, nós temos água, representado por copas, e nós temos fogo, representado por paus, certo? E aí eu gosto de fazer um olhar ligado aos ciclos da natureza. Para mim fica mais fácil, né? Então sempre que eu estou falando de ouros, eu estou falando de material, de questões materiais, eu estou falando de dinheiro e eu estou falando de terra, porque terra é prosperidade, é fertilidade, é semear para que eu possa colher frutos depois. Então eu também relaciono com a energia do outono, tá bom? Depois a gente tem espadas, falando de elemento ar e de questões do campo mental. Essas questões do campo mental, elas são muito lógicas, né? Muito relacionado com a lógica, com o raciocínio, certo? Com o consciente. E aí nós estamos falando de inverno, ok? Depois nós temos as copas relacionadas ao elemento água, falando de sentimentos, tá? Sentimentos e sensações, e também do inconsciente, né? Enquanto que o ar fala do raciocínio lógico e do consciente, as águas falam da intuição, das sensações, dos sentimentos e do inconsciente. E por fim, nós temos detalhe, representado pelo verão, tá? Muita chuva do verão, representado por água. E aí, por fim, a gente tem paus, falando sobre o elemento fogo, falando sobre questões espirituais, transcendentais, né? E relacionado à primavera, claro, que traz esse renascimento para a nossa vida. Bom, eu costumo sentir da seguinte forma: os arcanos maiores, eles vibram em espiral, então eles são extremamente complexos, né? Cada carta abre uma gama de representação e é por isso que a gente também traz 4 formas de visualizar essas representações, dependendo da casa astrológica que essas cartas caem. No caso dos arcanos menores, isso não acontece, porque cada naipe já vai representar uma energia, um elemento, né? Então, quando cai paus, que é uma energia de fogo,
dentro de uma casa de água, ele vai continuar tendo representação de fogo. Não vai modificar, ok? Então, a nossa interpretação, a nossa análise, ela modifica, mas o significado da carta, não. Aí, o que a gente observa? Que enquanto os arcanos maiores vibram em espiral, os arcanos menores vão vibrar num quadrado, né? Por conta dos 4 elementos. E fora isso, tem a seguinte informação que eu gosto também de observar. Eu sinto que ouros, como é ligado à terra, e copas, como é ligado à água, são energias muito femininas. Enquanto que espadas, que é ligado a ar, e paus, que é ligado a fogo, são energias muito masculinas. Ok? Ah, significa que só pode sair para homem ou para mulher? Não, porque nós temos a nossa dualidade. Mas a gente percebe que quando eu estou falando de ouros, eu estou num campo mais de fertilidade, que é o campo feminino. Quando eu estou falando de água, estou num campo mais sentimental, que é o domínio feminino. E quando eu estou falando de questões lógicas e transcendentais, eu estou num campo mais masculino. Ok? Bom, eu fiz a seguinte anotação aqui. Toda vez que eu estou tratando com ouros, eu tenho poder, controle, realização, prosperidade e saúde, tá? Então é um naipe que vai falar de prosperidade e saúde e de como a gente consegue desenvolver isso através do nosso poder, através do nosso controle, da nossa capacidade de realização. Quando eu estou falando de ar, eu tenho lógica e consciente, como eu já comentei com vocês. Então eu vou tratar de conceitos, de metas e de regras, sempre. Quando eu estou falando de copas, eu tenho aqui sentimento e inconsciente. E aí eu vou estar falando de desejo, de impulso, de anseios. Enquanto que ao falar de paus, eu tenho magnetismo e poder pessoal, né? Poder espiritual, na verdade. E aí temos força interna, harmonia e reciprocidade. São palavras-chave para entender cada um desses naipes, tá? E qual que é a minha proposta para vocês essa semana, tá? Para a gente começar. Eu quero que vocês sintam as cartas. A gente não vai ter tempo de fazer uma a uma, como fizemos com os arcanos maiores. Então eu preciso que vocês façam isso na sua individualidade. Então eu vou separar cada um dos naipes e vou entender a seguinte história. O naipe de ouros, ele é considerado o primeiro passo da minha caminhada. Por quê? É o frutificar, entende? É a conexão com a terra. São as coisas, os bens terrenos, é a primeira coisa que a gente busca na vida, inevitavelmente, certo? Depois a gente dá um segundo passo, que é para o naipe de espadas, entrando no campo do mental. Então eu vou para a escola, eu vou estudar, eu vou aprender a ler e escrever, né? Enquanto que lá no terra eu fui me nutrir, eu fui ser cuidado por alguém. Então, primeiramente esse sentido de subsistência, depois começar a desenvolver o meu raciocínio lógico. Então, aprender a ler e escrever, a fazer cálculos, a perceber quando alguém está me dando um comando, se eu quero aceitar esse comando ou não. Então, eu entro nesse campo do mental. O terceiro passo da nossa vida é identificar as nossas sensações. De repente, um comando mental me causa um sentimento de felicidade ou de dor e eu começo a perceber isso, né? A criança deixa de ser criança, entra numa pré-adolescência e começa a notar que ela tem sentimentos de tristeza, de alegria, de desejo. Tudo isso representado pelo terceiro passo da nossa existência, que seria os arcanos, o naipe de copas, de sentimento. E por fim, né, já num momento de crescimento, eu percebo que, olha, eu fui uma pessoa até agora e daqui para frente eu tenho uma meta, mas não é uma meta palpável, não é uma meta material.
A minha meta é que eu me transforme em alguém melhor, num ser mais apurado. Então, eu já começo a perceber o meu quarto passo nessa jornada evolutiva, que seria de transformação, né? De transcender os meus próprios limites. Então, os naipes, eles também têm um caminho a seguir. Eu quero que vocês dividam isso, né? Então, todos os ouros num montinho, todos os espadas num outro montinho e assim por diante. Coloque eles na ordem do Ás ao 10. E eu quero que vocês olhem carta a carta, sintam as sensações da carta, observe os detalhes da carta. Percebam qual é o naipe que você mais gosta, qual você se sente mais envolvido, quais cartas te chamam mais atenção, quais talvez representem melhor você. Claro que todas elas são importantes na nossa vida, mas perceba qual é o naipe que te traduz melhor, ok? Depois, separar as cartas e fazer essa percepção de cada uma dessas cartas, tá bom? Podem escrever sensações aí no grupo, tá? Vamos compartilhar, tá bom? Um beijo, boa semana, bom feriado para vocês. Tchau, tchau.